Poder que se conquista, está em marcha e cresce. E Deus? Pensei eu. Deus, meu filho, cremos nós, porque ainda não temos possibilidades de saber. Não se transforma, nem cresce, é sempre o mesmo, imutável e intransformável, por isso é eterno. Pelo menos o estágio evolutivo em que estamos, entendemos assim, e vi que de novo Aglon se iluminara desmesuradamente e fiquei estático, assombrado, com as anotações do espírito. Espíritos mais adiantados. Súbito, defrontamos, à distância, vasta castelo cinzento de estilo medieval, cheio de torres pontiagudas, de onde, de espaço a espaço, saía em alta velocidade um aparelho afunilado, de linhas aerodinâmicas, que parecia se dirigir para a superfície das águas. O que é aquilo? Indaguei, temeroso. Aglon acalmou-me. São espíritos do mar de uma classe mais adiantada, que já dispõe de aparelhos de transportes excepcionais, capazes de alcançar o espaço terrestre e atingir a superfície, depois de passar pela superfície do mar. E eles se misturam lá em cima com os outros. Sim, misturam-se. Assim como os homens pesquisam o espaço, a fim de tentarem conhecer o universo e os outros mundos, os espíritos do mar, os mais adiantados, pesquisam a superfície da Terra. São mais adiantados que os Netunos? Tecnicamente talvez sejam, da mesma forma que os homens da ciência terrestre são dos outros homens na área científica que se dedicam. Quanto à evolução, talvez não. Já que a evolução é um problema de cada um. Para nós, espíritos, a evolução se exprime pelo amor já conquistado que possuímos. Lembre-se de Dante, o amor que move o céu e a alta estrela. Nesse momento vi um leve e simpático sorriso nos lábios de Aglon. Amor em movimento. Aglon, contudo, prosseguiu olhando o castelo de onde saem os aparelhos. Enquanto contemplava a distância, dizia, companheiro nosso, do plano espiritual, repetiu um pensamento da ciência do espírito que diz que o universo é luz coagulada. Eu disse, sem qualquer discordância desse pensamento científico, que o universo é, antes, o amor em movimento. Se dissesse que o universo é amor coagulado vocês não entenderiam. A inércia nas nossas esferas não tem o mesmo sentido que nos postulados da ciência da Terra. É, antes, uma espécie de nirvana do que uma mobilidade física. No universo quase tudo é movimento e quando não é movimento é pensamento. O espírito vive mais dentro dessas vibrações, que não cessam do que mesmo naquilo que, na Terra, alguns religiosos resolveram denominar contemplação de Deus. A vida contemplativa pura não existe. O que existe é a vida em movimento vibratório nas esferas baixas e, à proporção que se sobe, encontra-se sempre o pensamento vibrando e caminha-se para a conquista do universo da imaginação, onde predominam os símbolos que são, na realidade, a linguagem dos espíritos altamente espiritualizados, dos espíritos puros, ou como diziam algumas civilizações antigas, a linguagem dos deuses. E mais recentemente, a linguagem divina. Pensamentos em voo. Olhei Aglon, encantado. Percebi que ele, aos poucos, continuava abrindo para mim as portas da sabedoria espiritual e do conhecimento. Permitia-me vislumbrar as esferas superiores. De fato, os símbolos têm na Terra sido a linguagem dos profetas. Lembrei-me de Jesus ensinando por parábolas. É isso. Acrescentou o espírito, vendo-me o pensamento. A própria humanidade começou a aceitar inconscientemente os símbolos, ou a linguagem simbólica, através do que denominou de telepatia. Vi que ele tinha razão. Eu ainda não atentara nesse fato. Pois é o princípio de uma nova linguagem sem palavras articuladas para o homem. Meu filho, estamos na Terra às portas de uma nova humanidade. Profundo sentimento de amor encheu minha alma. Foi quando vi milhares de espécies de garças deixando o castelo e partindo em revoada. Espantado, perguntei, Aglon,
Aquilo é um cardume de peixes ou são espíritos? Quem sabe? Falou risonho Aglon. Tanto pode ser uma coisa quanto outra. Em breve iremos saber. E sorrindo, interpelou-me, você já pensou, se por acaso não seriam pensamentos? Um bando de pensamentos em voo. E riu, franco e alegremente. Senti, então, que na realidade eu ainda não sabia nada. Segunda parte. Paris. Eu estava em Paris. Passeava pelo Boulevard ao lado de Alexandre Dumas. Alexandre, talvez considerado um dos maiores escritores do mundo. Ao lado de Victor Hugo, que dividia com ele as glórias literárias da França diante da humanidade. Alexandre ainda exibia aquele físico de gigante cor de bronze e braços nus, que era como sempre andava pelas ruas de Paris chamando a atenção de todos, que era sua vaidade. Agora, espírito, mantinha a fisionomia séria, embora desse algumas gargalhadas de vez em quando, por isso conversamos alegremente, naquela manhã ao sol pálido. De repente, como prometera, chegou Aglon, outro gigante, porém louro, em contraste com o velho Dumas, que fora na terra, naquela mesma Paris, com Victor Hugo, os meus iniciadores e orientadores na vida literária. Aglon abraçou-me dizendo, estou aqui, meu amigo, às suas ordens. Havíamos combinado uma nova viagem pelo mar. Alexandre compreendeu e partimos em direção a Marsella. Ali, encontramos Caliclates, que nos acompanharia e encarregaria de descrever a viagem. O que começou a fazer? Eu já conhecia Júlio Verne, que fora na Terra famoso escritor francês na última encarnação e, a exemplo de outros escritores, assumir agora o compromisso de divulgar a doutrina em forma de manifestações artísticas, tais como o livro. Outros a manifestavam através da música ou da pintura. Eu por minha vez me incumbira de relatar-lhe de certa forma os episódios. Ele começara a fazer algumas viagens espirituais em regiões que correspondiam aos seus anseios e à sua competência, evolução e limites de seu entendimento e até onde lhe era permitido pelas esferas superiores viajar, segundo programação determinada e saber também autorizado pelo departamento encarregado das comunicações. Assim, até que ponto eu poderia lhe contar o que ele não verá? Certos lugares não poderia visitar, certos fatos não deveria saber e certos conhecimentos não poderia adquirir. Aí, então, eu lhe informava de maneira adequada às suas possibilidades e à sua capacidade de escritor que iria retransmitir para a Terra também em linguagem razoável e ao entendimento dos seus futuros leitores. Para as transmissões das duas esferas, a física e a espiritual, a linguagem e a transmissão obedeciam os sistemas e as formas adequadas às possibilidades humanas. Júlio era considerado na Terra um gênio literário do campo ficção científica e a que o público lhe dava maior aceitação e interesse entre os homens, gênero literário que na realidade nascera com ele. Assim, em prosseguimento às suas palavras iniciais, passo a descrever a viagem com os seus diálogos e os demais acontecimentos. Logo, alcançamos certa altura, volitamos pelo espaço e logo depois buscamos o mar e mergulhamos nele. Aglon nos conduzia. Vimos, em poucos instantes uma pequena aldeia marinha e, sobre pequena elevação, a figura majestosa de Netuno, com seu tridente fulgurante na destra e à sua volta dezenas de pequenos Netunos com pequenos tridentes, que o rodeavam como se fossem guerreiros. Na realidade, eram a sua guarda. Recebeu-nos sério. Todos eles tinham a fisionomia humana, rostos barbados e da cintura para baixo exibiam a forma de peixe, a exemplo do centauro e nadavam em espantosa velocidade. A um simples gesto ou sinal de Netuno, adotavam a posição agressiva dos guerreiros, embora seguissem a atitude séria do chefe. Júlio admirou e achou interessante aquele espetáculo e me aconselhou a registrá-lo da melhor maneira possível. Netuno saudou atenciosamente o grande espírito. Continuei a sentir que nas zonas inferiores, especialmente as mais baixas,
Reinava sempre a justiça rigorosa e que os seres que aí habitavam, os espíritos não compreendiam e nem se interessavam pelo amor. Aqui, disse Aglon respeitam, como no abismo, a justiça e a dor. Esta sob qualquer manifestação. Os poderes que vêm de cima serão respeitados de qualquer maneira porque no fim também significam dor, que sofrerá aquele que vier desrespeitá-los. Também não aceitam o Cordeiro porque este é o símbolo de Deus que tudo pede e tem a possibilidade até de apavorá-los com o látego de pavor e a justiça que em nome de Deus distribui dor a cada um. Percebi que Júlio estava admirado de ouvirmos aquelas palavras. Então Deus mesmo com a justiça não impede o erro e estabelece a harmonia? Perguntou Júlio. Não. Deus estabeleceu o livre-arbítrio e deixa a cada um legislar dentro de si mesmo de modo a evoluir conscientemente, nada mais. Se os bons conseguem alcançar total harmonia com ajuda e trabalhos próprios e de si mesmo. Mas o harmonioso e espontâneo cumprimento das leis e harmonia com Deus, que na realidade é um conjunto de leis justas, harmoniosas e boas, afinal o universo inteiro é lei e o universo é Deus. Como disse um sábio filósofo terrestre, o universo é o corpo estrutural de Deus. Como demonstrássemos certa admiração pela formação quase militar dos pequenos Netunos, aquelas criaturas metade peixe e metade homem ou mulher, exibindo rabos de peixe de enorme velocidade, Netuno gentilmente convidou-nos a visitar o seu quartel. Aglon aceitou o convite e explicou, como já sabem. Nas zonas inferiores, embora de recuperação, vale a justiça e o poder. Deus, para essas criaturas, é poder, assim como o diabo. Pensam que o diabo tem o direito de se opor a Deus, mas acreditam que Deus é um pouquinho maior e que se os Netunos não vigiarem bem o seu reino, o demônio o vencerá. Ainda não tomaram consciência do amor. Creem que o seu dever é vencer a justiça e isso o fazem rigorosamente assim como respeitam os mensageiros do reino e aceitam as suas ordens, que vêm em nome das esferas superiores. Aglon silenciou e partimos. Júlio sempre junto a mim a tudo observava. Logo vi que descíamos em volitação rápida para as zonas mais baixas do oceano e que íamos encontrando os mais estranhos seres da criação. Descíamos propriamente escoltados pelos netunianos e em breve atingimos águas escuras que Aglon denominou de recôncavo. Logo ouvimos o toque de uma cometa, se assim se pode dizer, mas parecendo o som esquisito de uma trompa de chifre de boi terrestre, e uns 100 netunianos guardavam as portas do quartel de Netuno, verdadeiras sentinelas, armados de tridentes. O ser que empunhava a trombeta ou cometa anunciou, como nas áreas militares, a chegada do chefe ou comandante. Não demorou e, ao sinal de um Netuno que pareceu subcomandante, se postaram em formação militar, em fileiras, uma em frente à outra, após Netuno ladeado por 2 lugares tenentes, à frente em pé de igualdade com Aglon. Nós outros seguimos atrás. O edifício do quartel, construído de material semelhante ao plástico e em vidro de cor verde claro, estava mergulhado em semi-escuridão. Ali também havia ogivas por onde entravam os Netunos. Tudo obedecia forma oval ou ovalada, que refletia o verde do mar ou oceano. O naufrágio. Descemos logo, volitando para baixo e atingimos uma região onde os Netunos continuavam deslizando em formação militar, porém como cardumes de peixes. Faces de criaturas humano-terrestres com fisionomias de peixe e caudas de peixe. Era um espetáculo estranho, diferente e belo. Foi quando soou como que um silvo que percorreu as águas. Aquela enorme quantidade de homens-peixes, viajando em plano horizontal, estacam de repente e silenciosos ficaram em expectativa. À sua frente como comandante de uma frota aérea, um imponente Netuno deu um sinal com o tridente e um pequeno grupo partiu, destacando-se do bloco, para a superfície. Aglon deu-me uma ordem discreta, quase imperceptível, e junto com Júlio partimos atrás. Netuno não se opôs. Verifiquei na superfície um navio que se afundava.
Centenas de pessoas se afogavam. Percebi então que o grupo que acompanhávamos era um grupo de salvamento, que logo se pôs a trabalhar, procurando retirar os espíritos dos corpos afogados. Eram retirados inertes. Um ou outro se afastava do próprio corpo inconsciente. Não demorou e chegou outro grupo, uma espécie de padioleiros que em nave especial preparava-se para levar os recém-desencarnados embora. Notei que procediam de maneira serena e calma. Velozmente, levaram-nos para o local de onde viemos. O grande transatlântico se debatia como uma grande baleia ferida de morte, abrindo a ferida enorme nas águas do oceano como um imenso terremoto que dilacerasse a terra. O oceano também parecia por um momento rasgado e ferido de morte. Na realidade travava-se uma batalha entre o mar e o navio. No plano espiritual, os Netunos de certa forma também se debatiam. Nós apenas assistíamos entre as faixas turbilhonantes dos dois mundos. Netuno também chegou logo depois com Aglon, como o general em chefe depois da batalha. Outros grupos de Netunos seguiram para o local do sinistro e começaram a trazer para o hospital da comunidade netuniana os espíritos recém-desencarnados. Muitos foram recebendo medicamentos adequados ao seu caso e colocados em sono reparador. Outros, semiconscientes, receberam medicamentos cuja finalidade era conduzi-los mais rapidamente ao despertar. Um deles, que despertara, clamou logo: "Eu sou culpado. Eu sou o culpado." Aglon aproximou-se e perguntou: "Por que se sente culpado?" "Amigo, por que e de quê?" "Eu sou o comandante. Não deveria ser culpado. Conduzi o navio para águas perigosas e sabia que estava errado. Sou culpado e como tal serei julgado." "Realmente", ponderou Aglon. "Isso deveria acontecer." O comandante aquietou-se diante dessa informação. Aquilo parecia tê-lo acalmado, ele que estivera, até ali, assediado pelo desespero. "E aonde serei julgado?" "Aonde? Não vejo tribunais, logo verá." "Aqui mesmo." Netuno, percebendo que lhe cabia fazer aquele papel e que Aglon lhe tomara a dianteira, aproximou-se e, respeitosamente, em face de Aglon, dirigiu-se ao espírito ainda aflito: "Aqui nós temos tudo, tribunal e justiça. Não se preocupe, mas eu quero ser punido. Pelo mal que fiz a tantos, você será", retrucou Netuno, "mas não abrimos mão da justiça. Você será julgado severamente, mas o que fez contra a lei da justiça será apreciado e receberá de conformidade com as proporções reais dos seus erros." Fiquei surpreendido com o bom senso de Netuno. Aglon explicou: "Meu filho, aqui seguem rigorosamente a justiça que vem de cima. Como já lhe disse, ainda não conquistaram o amor, mas alcançaram a justiça. Não conhecem a Deus e por isso não o amam. Sabem que existe e cumprem fielmente suas leis de justiça e respeitam o seu poder. Em quase todas as zonas inferiores do universo os espíritos que aí habitam temem ou respeitam o poder de Deus. Estão em marcha para o amor que um dia alcançarão." Fiquei pensativo, meditando na sabedoria de Aglon. Morte no mar. O trabalho de salvação continuava. Os grupos se renovavam, iam e voltavam, levando sem cessar aqueles que a morte deixava em suas mãos. O imediato também deixava o corpo em gritos lamuriosos, pois se considerava por sua vez também culpado do desastre e não se conformava com a perda do navio. Nós assistimos tudo com saudade e pena. "Você sabe, meu filho", explicou Aglon, "a diferença que é apenas o meio ambiente. O resto é igual na Terra. Água, ar e terra são coisas semelhantes. Tudo é o mundo mesmo. O espírito é sempre o espírito em qualquer lugar, o veículo físico é que se diferencia de acordo com as necessidades de um meio. Órgãos diferentes para meios diferentes, para que o espírito prossiga na jornada da evolução espiritual." Os Netunos se desdobravam bravamente na fúria de salvar. A quantidade dos que desencarnaram era muito grande e cada um trazia consigo uma série de problemas.
Algumas entidades malignas os acompanhavam. A morte nas águas era diferente da morte na terra. Era mais suave, é verdade, mas nem por isso deixava de ser angustioso. Em geral o corpo descia até uma certa profundidade horas mais tarde, às vezes dias, subia e flutuava no meio do oceano até mesmo, na superfície. Aí apareciam os Netunos e os retiravam dos corpos, conduzindo-os para o hospital netuniano. O Netuno, cujo cargo correspondia ao de um governador ou a um grande secretário de polícia, presidia tudo com eficiência e rapidez. Devemos ter permanecido por ali uns 3 dias. Passado o que, Netuno nos convidou para uma vistoria mais demorada aos desencanados, no hospital. Aglon aceitou e nos convidou a ir, por sua vez. Penetrando o hospital, defrontamos uns em desespero e culpa. Os Netunos, na realidade, se sentiam quase todos culpados e se culpavam. Notar a diferença entre os homens e os espíritos da terra e do mar, enquanto nos desastres da terra os espíritos e os homens nunca se julgaram culpados, os do mar acusavam-se imediatamente de o serem. Aglon apressou-se a nos informar: a consciência dos marítimos pesa menos, segundo parece. Mas isso é o resultado da água que absorve as vibrações mais violentas. No entanto, é tudo igual. O imediato chorava convulsivamente. Sentia-se culpado, embora o comandante do navio não fosse ele. Os Netunos, embora com seriedade e rigor, se desdobravam em trabalho intenso e falavam sempre em justiça. Aglon, como nós, mantinha-se silencioso e não falava a não ser o estritamente necessário. A movimentação era incessante. O hospital estava cheio. Os desencanados foram entregues às enfermeiras que, por sua vez, com profunda paciência se entregavam ao serviço. Um salão enorme cheio de móveis estranhos para a compreensão terrestre faziam o papel de camas. O material parecia plástico. Aproximamo-nos, com Netuno e Aglon à frente de cada espírito que sofria a intervenção das enfermeiras e ouvíamos e víamos cada caso. Assim, chegamos à cama de um espírito masculino que exibia uma expressão angustiada. Falava e chorava ao mesmo tempo. E o meu dinheiro? E o meu dinheiro? Perdi tudo. Meu Deus, como farei agora? Como farei? Aglon explicou. Pensa que não morreu fisicamente e que apenas caiu no mar, mas embora ainda confuso, sente que já perdeu ou vai perder os seus bens. Era homem rico. Na cama ao lado, uma mulher clamava por suas joias. Como vem, esclareceu o espírito traço, era navio de passageiro. Transatlântico em cruzeiro pelo mundo. Estava mais ou menos na costa da Noruega. Mar gelado. O que facilitou a morte quase instantânea. De cama em cama encontraremos angústia e medo. Netuno apressou-se a falar a seu favor, dirigindo-se a Aglon, com as necessidades de um meio. Órgãos diferentes para meios diferentes, para que o espírito prossiga na jornada da evolução espiritual. Os Netunos se desdobravam bravamente na fúria de salvar. A quantidade dos que desencanaram era muito grande e cada um trazia consigo uma série de problemas. Algumas entidades malignas os acompanhavam. A morte nas águas era diferente da morte na terra. Era mais suave, é verdade, mas nem por isso deixava de ser angustioso. Em geral o corpo descia até uma certa profundidade horas mais tarde, às vezes dias, subia e flutuava no meio do oceano até mesmo, na superfície. Aí apareciam os Netunos e os retiravam dos corpos, conduzindo-os para o hospital netuniano. O Netuno, cujo cargo correspondia ao de um governador ou a um grande secretário de polícia, presidia tudo com eficiência e rapidez. Devemos ter permanecido por ali uns 3 dias. Passado o que, Netuno nos convidou para uma vistoria mais demorada aos desencanados, no hospital. Aglon aceitou e nos convidou a ir, por sua vez. Penetrando o hospital, defrontamos uns em desespero e culpa. Os Netunos, na realidade, se sentiam quase todos culpados e se culpavam.
Notar a diferença entre os homens e os espíritos da terra e do mar, enquanto nos desastres da terra os espíritos e os homens nunca se julgaram culpados, os do mar acusavam-se imediatamente de o serem. Aglon apressou-se a nos informar: a consciência dos marítimos pesa menos, segundo parece. Mas isso é o resultado da água que absorve as vibrações mais violentas. No entanto, é tudo igual. O imediato chorava convulsivamente. Sentia-se culpado, embora o comandante do navio não fosse ele. Os Netunos, embora com seriedade e rigor, se desdobravam em trabalho intenso e falavam sempre em justiça. Aglon, como nós, mantinha-se silencioso e não falava a não ser o estritamente necessário. A movimentação era incessante. O hospital estava cheio. Os desencanados foram entregues às enfermeiras que, por sua vez, com profunda paciência se entregavam ao serviço. Um salão enorme cheio de móveis estranhos para a compreensão terrestre faziam o papel de camas. O material parecia plástico. Aproximamo-nos, com Netuno e Aglon à frente de cada espírito que sofria a intervenção das enfermeiras e ouvíamos e víamos cada caso. Assim, chegamos à cama de um espírito masculino que exibia uma expressão angustiada. Falava e chorava ao mesmo tempo. E o meu dinheiro? E o meu dinheiro? Perdi tudo. Meu Deus, como farei agora? Como farei? Aglon explicou: pensa que não morreu fisicamente e que apenas caiu no mar, mas embora ainda confuso, sente que já perdeu ou vai perder os seus bens. Era homem rico. Na cama ao lado, uma mulher clamava por suas joias. Como vem, esclareceu o espírito traço, era navio de passageiro transatlântico em cruzeiro pelo mundo. Estava mais ou menos na costa da Noruega. Mar gelado. O que facilitou a morte quase instantânea. De cama em cama encontraremos angústia e medo. Netuno apressou-se a falar a seu favor, dirigindo-se a Aglon: como podem perceber, prestamos aqui grandes serviços à humanidade terrestre recebendo aqueles que vêm de lá pelo naufrágio ou acidentes no mar. Sim, compreendo, respondeu o mensageiro traço. Incluirei a sua dedicação e a de seus subordinados à esfera superior para registro. Netuno sorriu satisfeito. Obrigado, senhor, disse, reverente. A visita, todavia, continuou. Regiões purgatoriais no mar. Depois da visita ao salão de recuperação do hospital marinho para os náufragos acidentados, Netuno, talvez entusiasmado com a notícia que Aglon lhe dera de comunicar às esferas superiores o seu trabalho, conversou isoladamente, à distância, com este, e consultou-o da possibilidade de ver de perto as regiões purgatoriais do mar. Aglon aceitou. Venerável senhor, disse ele traço, partiremos já. Assim partimos em grupo, através das camadas espirituais do oceano, vencendo rapidamente a atmosfera aérea do mar onde estava, que, também ali, era apenas uma parte do oceano. As águas começavam a escurecer. Milhares de peixes de diversas formas e tamanhos iam ficando atrás, enquanto percorríamos o espaço marítimo e começávamos a sentir que tudo era normal, quando foram aparecendo seres de formas estranhas. Pequenos seres que possuíam pernas espantosamente feias, cujos pés lembravam os pés dos patos e na cabeça onde brilhavam dois olhos fosforescentes e vermelhos como fogo, e uma boca adentada semelhante à boca dos tubarões. O peito era cabeludo e entre a cabeça e o corpo apresentava uma espécie de pescoço taurino. O que impressionava mais, contudo, eram as mãos com garras ferozes e aduncas, de unhas grandes e duras como ferro. Netuno havia levado um grupo militar dos seres netunianos, todos de tridentes em riste. Defrontaram logo um imenso grupo dos seres vermelhos e peludos, porque na verdade, eram vermelhos e de peitos cabeludos como animais terrestres. Estes seres estranhos atacavam as enfermeiras dos grupos de salvação ferozmente e disputavam os espíritos em desencarne, tentando arrebatá-los. Os netunianos investiram e os vermelhos, por sua vez, os enfrentaram.
Os vermelhos procuravam dilacerá-los com as unhas que pareciam grampos de ferro. Rasgavam-lhes impiedosamente o peito. Por seu lado os netunos reagiam com os tridentes e a luta se tornou, em breve, terrível, com ferocidade de parte a parte. Alguns tombavam inconscientes descendo lentamente para o fundo do mar, fato que eu não compreendia porque acreditava que espíritos não estivessem sujeitos a isso. Esperava, porém, que após Aglon me explicasse com calma. Reparei que os outros companheiros, especialmente Júlio, também, estavam assombrados com o espetáculo. Agressores e agredidos. Aqueles seres estranhos e esquisitos, mesmo no mar, que apresentavam formas estranhas, semelhantes mais a animais terrestres do que a peixes em luta, agora, com os netunos para arrancar-lhes os espíritos recém-desencanados, causaram-nos profunda impressão, especialmente Júlio. Assombrava-nos o fato de na luta dilacerarem o corpo espiritual dos outros seres. Como seria aquilo? Não eram criaturas espirituais? Aglon, como prometera, nos esclareceu melhor. Estes seres percorrem os mares em busca daqueles que vêm do plano físico e que, ainda envolvidos pelos fluidos densos, semimateriais, conservam um corpo de consistência próxima à substância física e que muitas vezes se sentem também semi-hipnotizados a deixar o corpo físico e abandonar a esfera terrestre. Por sua vez os outros agem e lutam como os humanos nas batalhas e lutas da terra. Os netunos usam os tridentes como grandes garfos para assustá-los ou imobilizá-los. Aos olhos dos vermelhos aquilo tudo é uma luta física, como uma batalha que se passa num sonho e tentam impedir que os outros se apossem dos desencanados, o que sempre conseguem pela sua aparência de deuses antigos. De fato, aquelas garras manejadas com violência maldita abrem sulcos nas formas dos adversários. Observando melhor, vocês verão que de ambos os lados, netunos e vermelhos irradiam e projetam vibrações e raios. Os vermelhos, uma espécie de matéria semi-elétrica, um tipo de eletricidade diferente, que atinge os adversários, principalmente os náufragos que vieram de navio, os envolvem como as bombas de gás e os tornam inconscientes por muito tempo, deixando-os como eles fossem mortos. Isso dá à luta a aparência de uma batalha. Os netunos também enviam raios. Essa luta ocorre em todo o oceano onde os vermelhos encontram seres que, no mar, estão desencanando. Além disso, os vermelhos são verdadeiros vampiros do mar, pois absorvem os resíduos dos náufragos de que se alimentam. Os netunos, por sua vez, são vigias do mar. Os vermelhos, como os escorpiões da terra, têm esses raios e radiações como veneno. O ouriço caixeiro lança espinho, os escorpiões e as cobras venenosas, o tamanduá. Compreendemos logo o que Aglon queria dizer. Todavia, nos aproximamos daquele local e seguimos Netuno, que dizia Aglon, como vê, Senhor, nosso trabalho é imenso e o exercício da justiça por essas plagas é sacrificial. Já estávamos em marcha quando se aproximaram 4 Netunos carregando um vermelho. Vimos, espantados, que o ser era cabeludo, de pelos vermelhos no peito, cara chata, boca larga, alguma coisa semelhante a nariz chato, e a testa cheia de furos como um chuveiro, por onde aspirava elementos do ar como se respirasse. Passado nosso interesse, Aglon explicou, esses seres que parecem uma mistura de animal e peixe são inimigos naturais dos outros seres e não dispõem de inteligência avançada, mas têm um sistema avançado de alimentação que se faz por vias aéreas instaladas na fronte. São seres de transição. Vi também que o ser capturado dispunha de 2 pernas e patas semelhantes à rã. Permanecemos algum tempo examinando e nos inteirando das lições do espírito, quando fomos surpreendidos por um magote de vermelhos que vinham arrebatar a nova presa. Um grupo de Netuno, todavia, preparados para tal ataque, os enfrentou corajosamente. Os vermelhos atacavam e vieram para lamentar. Um ser de forma mais avantajada se aproximou e grunhiu numa linguagem estranha, que Aglon traduziu,
Mestre Netuno, chefe da justiça dos mares, devolva-nos nossos companheiros. Lutamos lealmente. Não vos é lícito, portanto, apossar-vos dos nossos guerreiros. Netuno, visivelmente irritado, respondeu: não sois guerreiros, sois piratas do mar, que tendes de ser reprimidos e expulsos das nossas águas. Na realidade sois criminosos. Se conhecesseis a lei e a justiça e as respeitasseis, não faríeis o que fazeis. Não devolverei o vosso guerreiro. Ide desistir, requerei no tribunal mais próximo diante dos nossos juízos e afastai-vos de nossa frente, se não prenderei a todos. Em face dessa decisão dura, saiu o vermelho, deu meia volta e foi embora à frente de sua horda de guerreiros. Pelo mar em fora. Depois da reclamação inútil dos seres vermelhos, percorremos o mar, volitando em grupo. Netuno, imponente como um general, seguia à frente com Aglon. Nós e o pelotão militar seguíamos atrás. Aqui e ali, encontrávamos as mesmas lutas. Os Netunos reprimiam a ação criminosa dos vermelhos que, ao levarem os náufragos cujos espíritos arrancávamos de seus corpos, fugiam com eles, ou eles mesmos fugiam dos Netunos. De fato, quase sempre, com a aproximação dos Netunos, eram lutas e escaramuças. Raramente aprisionavam o vermelho. Desesperados, estes fugiam. Na realidade, percebemos que Aglon, através de Netuno, queria que conhecêssemos apenas a estrutura, os gritos e a organização do mar. Júlio via e anotava tudo, nós também. Nunca supusemos que o mar fosse assim no plano espiritual. Não demorou, chegamos a uma área cheia de pedras e plantas marinhas, que pareciam palmeiras estranhas e diferentes, de cor verde forte e areia grossa. Um prédio de forma oval alongada, de material idêntico ao plástico verde transparente, de linhas simples mas suntuoso. Era o Tribunal do Mar, o 26, segundo constava em grande placa luminosa que encimava a porta. Netuno murmurou: aquele vermelho vai ser julgado, já? Perguntou-me Júlio, tão cedo? Netuno respondeu, sério. Aqui reina a justiça dura dos dragões. E tudo é rápido, rigoroso e justo. Depois sorriu triunfante: não somos lerdos e indiferentes. A justiça dos homens aqui é lerda, preguiçosa e injusta. Pela muita demora se torna injusta e o espaço de espera passa a ser uma pena à parte, que é ilegal e injusta e que submete o acusado a muitos sofrimentos que o legislador não incluiu nem quis incluir na pena. Isso é um absurdo. A lei nem previu, nem exige isso. Deve-se pagar o estritamente devido à justiça. Aglon apoiou com um gesto de cabeça e disse para nós: ele está certo. Em questões de justiça, Netuno é mestre, é exímio e perfeito conhecedor e aplicador da lei. Temos que respeitá-lo, reconhecer e valorizá-lo nisso. Afinal, sem a justiça, o amor não existiria perfeito. A tranquilidade do amor em todos os planos do espírito repousa na eternidade e a perfeita justiça de Deus. O tribunal. Penetramos no tribunal. Aglon, Netuno, Júlio e eu. Os Netunos militares não entraram. Ficaram do lado de fora. Aglon esclareceu suavemente: em todo lugar do mundo é assim, o guarda, a não ser em serviço específico, não entra. O acusado deve sempre estar tranquilo, tanto quanto possível. Não deve sofrer pressão nem temê-la. Em toda a obra de Deus a justiça deve ser justa e sem pressões. Compreendemos, e ficamos de acordo. Um tribunal semelhante aos da terra, apenas os móveis eram daquele material plástico verde claro. O juiz acompanhado de mais 6 juízes compunha a mesa. Togados a rigor. Um pequeno grupo de Netunos e outro grupo também pequeno dos vermelhos era assistência no salão. Aglon e Netuno se acomodaram dignamente. Nós os seguimos. Netuno murmurou para Aglon: como vedes, senhor, os vermelhos são seres inferiores e desequilibrados. Aglon fez um ligeiro gesto de concordância, mas não deixou de ponderar:
Com todo respeito, Netuno, em suas palavras falta caridade. Netuno recuou surpreendido e aborrecido. Desculpai-me, Senhor, no reino dos dragões, não aceitamos a bondade nem o amor. Aqui só existe e compreendemos a justiça. Para animais como esses, só a justiça, que será mais ou menos rigorosa, só isso. Dentro disso, se mede a extensão do pecado. Deus, se Deus existe, Deus é a suprema justiça. Dizendo isso, Netuno nos olhou com a cabeça erguida e o olhar triunfante. O que lhe era peculiar. Mansamente, porém, Aglon lhe lembrou, Deus, também é a suprema misericórdia. Netuno baixou a cabeça e concordou sem entusiasmo. Vimos num relance que, ali, iam-se digladiar a misericórdia e a justiça. O salão, agora, estava lotado. E os netunianos e os vermelhos se acotovelavam silenciosamente. O juiz fez um sinal e a sessão começou. Com voz serena falou, a justiça dos mares contra a agressão de um vermelho. Logo em seguida falou um ser igual ao juiz, que relatou a ofensa do acusado. Depois, falou um outro ser diferente dos vermelhos e netunos. Ouvidos respeitosamente os contras e a defesa, o juiz, sem mais delongas, relatou após historiar os fatos e disse, netunos e vermelhos, dentro da lei respeitando a própria consciência, são livres para viver o bem ou o mal, porém responderão perante a suprema lei. Nós somos seus fiéis seguidores e a cumpriremos. Em seguida, surpreendentemente, para nós, falou o próprio acusado, em grunhidos, que Aglon foi traduzindo para nós. Excelência, já que me é permitido, conforme os costumes destas zonas, acrescentar algumas palavras à minha defesa, tão brilhantemente feita pelo meu jovem advogado, quero lembrar a Veza que a justiça dos mares assegura a todos os vermelhos igualdade de vida a todos os habitantes dos oceanos e alimentação para todos. Mas não maltratar e até devorar substâncias daqueles que caem nos mares, Senhor, são substâncias de seres que não precisam mais delas já que estão deixando as formas primitivas para viver na outra dimensão. Isso é um vampirismo espiritual que as leis dos mares também proíbem. O vermelho calou-se e o juiz proclamou, condenámo-lo a 200 anos terrestres à segregação dos mares em degredo para meditação e silêncio longe do convívio dos seus como exemplo. A sessão foi encerrada e nós nos retiramos silenciosos, meditando naquele estranho julgamento e no não menos estranho tribunal. Estudando os tribunais e os navios prisões. Aglon, perguntou Júlio, essas prisões do mar são ficção ou realidade? Meu amigo, disse Aglon, como todas as prisões de todos os lugares, são prisões da consciência. A criatura sofre dentro daquilo que criou para si mesma. E só se liberta quando sente que resgatou diante da sua própria consciência o mal que fez. Ninguém espera em parte alguma um céu que não construiu para si mesmo. Alguém já disse isso, não disse? E sorriu, sereno, para nós. Evidentemente, não poderíamos deixar de concordar. Todo tribunal verdadeiro está sempre dentro de nós mesmos e se situa na própria consciência. Como o barco dos faraós, encontrado nas pirâmides, nosso veículo físico, seja o corpo físico ou um corpo físico espiritual, é o nosso barco-prisão. Pensemos nisso. Aqueles apontamentos na realidade eram oportunos e sábios. Convinha meditar neles. Todavia, o sábio Aglon se afastou acompanhado de Netuno, que silencioso ouvira tudo mas não manifestava, naturalmente, diante das profundezas das palavras de Aglon para as quais não teria qualquer resposta, cujo conteúdo fosse a discordância. Talvez nem entendesse e assim melhor mesmo era silenciar. Aglon falava sempre com conhecimento e sabedoria. Netuno, por sua vez, apesar de seu ar triunfante e imponente, e de aparência orgulhosa, permaneceu atento à conversa de Aglon, respeitoso. O grande espírito parecia dizer muita coisa endereçada a ele, como um mestre a um aluno.
Todavia, porém, aproveitavam, embora nem todos entendessem. Todavia, nós íamos tomando, pouco a pouco, conhecimento do mar, no plano espiritual. Compreendemos cada vez mais que em toda a criação divina, no universo, existia o bem e o mal e que se travava sempre uma luta entre um e outro, o que ainda não compreendíamos direito. Era sempre a lei de Deus inexplicavelmente combatida pelos fora da lei. Havia uma como subordinação natural. Meditávamos assim, quando Júlio, também meditativo, nos surpreendeu. Também sinto isso. E por quê? Não somos todos irmãos. Somos, informou Aglon. Não houve o drama de Caim e Abel? No começo. Esse ponto demanda estudos mais profundos e se poderão compreender mais tarde quando do mais alto vir autorização tendo em vista maior estágio evolutivo e maior entendimento de vocês. Então compreendi as razões de estarmos desinformados. Com delicadeza e caridade o Espírito nos chamava à realidade da nossa ignorância. Pensávamos nisso, quando Aglon acrescentou: meus filhos, ignorantes todos somos e temos que aceitar essa condição que é sempre o nosso estado natural. Temos, isto sim, que alcançar a humildade, que é problema difícil de solucionar e estava muito duro de se conquistar. Essa é uma luta interior. Depende de cada um vencer em si mesmo essa luta interior. Todos têm as possibilidades necessárias. Deus dá a cada um as armas para lutar e para vencer. Lutemos, pois, e sairemos edificados pelo simples fato de ter lutado. O Espírito eterno que somos nós dispõe do poder de querer e lutar, só não o faz quem não quiser. Porém, Aglon ainda não acabara de falar e vimos a aproximação de um bando de vermelhos que se aproximavam, com aparência esquisita e má. Pusemo-nos em guarda. Aglon mantinha uma aparência de simplicidade tal que não o distinguia de nós e os vermelhos atacaram, atirando bolas velozes e sombrias. Foi quando Aglon estendendo a destra expediu raios luminosos de defesa. Os vermelhos, recebendo os primeiros raios, recuaram temerosos. Aglon ameaçou de novo e Netuno levantou o tridente e também enviou-lhes uma outra espécie de raios de cor de prata e de capacidade amortecedora. Eles recuaram e fugiram espavoridos. Alguns cambaleando como se estivessem tontos. Deslizamos, por nossa vez, mar afora ou mar adentro, escolhendo a expressão que na linguagem da superfície da Terra se puder entender melhor, e subimos mais um pouco. Foi quando encontramos um grupo de seres diferentes de cor amarela e de estrutura bem diferente dos vermelhos e dos netunos, já que os netunos exibiam a fisionomia humana de olhar puxado e oblíquo para baixo e face alongada e rabo de peixe, mas a inteligência próxima das áreas humanas e os vermelhos, aparentemente semelhantes a rãs, especialmente as pernas e as patas. Aquilo nos assustou, um pouco, a mim e a Júlio que não possuímos evolução de Aglon e adaptabilidade dos netunos. Os amarelos, chamamo-los assim, não eram agressivos nem ferozes. Olharam-nos de longe, como que curiosos e nos observavam. Aglon sorriu e nos disse, nada temem, são inofensivos. Netuno aprovou com um simples gesto de concordância. De vez em quando, correntes vibratórias passavam por nós como um rio também colorido multicolorido e folhagens também coloridas. Os amarelos foram se perdendo na distância e não os vimos mais. Súbito, ouvimos um grande rumor que vinha de cima, de muito longe. Ao mesmo tempo eu e Júlio perguntamos o que era e Aglon respondeu, não é nada. Estamos numa distância muito longa em termos terrestres, na região marítima que fica embaixo do que se chama a Terra de Japão e é um transatlântico, que está passando, igual ou maior que o do naufrágio, mas esse não está sujeito a naufrágio, sua viagem será pacífica. Tranquilizem-se. Logo em seguida, ouvimos rumores menores, porém parecidos e o espírito esclareceu, são embarcações menores, logo, vocês perceberão centenas. Passamos a observar, atentos. De fato, momentos depois,
Ouvimos um sem número de rumores de barco. Contudo, prosseguimos. Voletamos a toda velocidade. Outros bandos de criaturas passavam por nós. Criaturas do mar, físicas, e criaturas espirituais, cujas formas são desconhecidas na Terra e nas regiões espirituais em que vivemos. Surpreendíamos-nos com tudo aquilo. Seres estranhos e esquisitos. Defrontamos, de vez em quando, grutas enormes onde havia multidões de seres espirituais das mais diversas formas. Alguns, simplesmente seres aquáticos. Outros, espirituais, inteligentes e do plano espiritual. De repente, deparamos uma figura esquisita, com fisionomia esquisita e grandes asas, semelhantes às asas de morcego, completamente lisas, e cheias de nervuras, de cor cinza que falava uma língua estranha que não entendíamos, mas que Aglon compreendia. O espírito nos disse logo: não se impressionem, é uma criatura diferente, mas sensata. É de outra galáxia. Vamos ver o que faz aqui, e logo, abordou o estranho: amigo, o que faz aqui? Trace segundo informou-nos Aglon, traduzindo. Sou de outra galáxia e estudo o fundo do mar, pois pretendemos instalar uma base aérea de nosso mundo nos oceanos terrestres. Começamos a descer para o mundo Terra, onde criaturas físicas vindas de nosso mundo já se instalaram no mar. Nós também, espíritos que habitamos os mares das novas esferas, queremos conhecer as regiões espirituais do planeta Terra, nas regiões de seus mares. É necessário conhecer os mares de outros mundos. É viajando que se conhece o universo. Aglon concordou e nós também. A conversa contudo prosseguiu. Aglon continuou a manter a conversa cordial e delicadamente disse: compreendemos o interesse de seus superiores, mas cremos que somos mais adiantados que os espíritos da Terra. Não, respondeu o outro. Somos de Vênus. Com pouca diferença. Em alguma coisa, já conhecemos mais, noutras, não. Por exemplo, conhecemos pouco a água e muito menos ainda a água do mar e o fundo do oceano. A nossa água é uma quantidade reduzidíssima e diferente quanto à sua contextura em relação à daqui. Não temos propriamente massas de água, como os oceanos da Terra. E não temos, por isso, fundo de mar. Na realidade, precisamos conhecer, assim como os seres esquisitos que ali habitam. O que para os homens parece beleza, para nós é monstruosidade. Diante dessa afirmativa, ouvi a opinião de Júlio, que ainda era terrestre, que disse: para nós ele também parece um monstro. Sim, esclareci traço. Cada mundo tem o seu tipo de beleza. Possivelmente, para os venusianos, ele será, talvez, um tipo de beleza da sua raça. Júlio concordou: aceito seu raciocínio. Creio, também, que a beleza e a feiura são apenas conceitos temporários de uma raça ou povo, que mudam com a evolução e até com o progresso. Fiquei, por um momento, meditativo, pensando em Júlio, que me parecia muito sensato e sábio. Ele sentiu o meu pensamento, porque logo fez questão de esclarecer: não, meu caro, não sou sábio, pelo contrário, ainda não sei nada. Segundo Aglon afirma, só se adquire conhecimento verdadeiramente, depois que se vive esse conhecimento. Você sabe, porque aprendi com você, não basta conhecer a letra, mas assimilar o espírito que vive na palavra. Concordei e acrescentei: tem razão, o conhecimento é como o dono de uma casa. A casa, que seria a palavra, a terra, que tem as portas que serão abertas pelo dono da casa, senão a gente não entra. Conhece-se a casa por fora, mas por dentro só depois que se conhece o dono e este abre as portas para nós. Todo conhecimento real é em princípio hermético. Eu simplesmente anotava e registrava para que Júlio usasse posteriormente. Este demonstrava estar gostando da viagem e dos encontros esclarecedores. A um sinal de Netuno, Aglon nos preveniu que em breve estaríamos em outras regiões do mar. A outro sinal agora de Aglon, adotamos a posição horizontal. Netuno e os companheiros, por ter rabo de peixe, também partiram de maneira horizontal, como,
De modo geral era seu costume. Embora, logo alcançasse região mais calma e mais serena. No entanto, foram em seguida atingindo uma nova construção e viram um novo navio, em naufrágio. Este era agora a embarcação antiga, destroçada, em que havia, projetados na água, uns 80 marinheiros do que caíram no mar e vinham para o fundo. Navio pirata, todavia a sombra de outra embarcação inglesa ou pirata, que se mantinha na superfície, ficara em cima na superfície e se afastava devagar. Netuno informou. Houve uma luta e os homens entraram em luta. O primeiro afundou-se e o de cima sobreviveu. Logo os marinheiros mergulharam para se apossar dos tesouros que houvesse. São piratas ingleses e holandeses, piratas da rainha da Inglaterra e piratas do rei holandês. Outros piratas da coroa inglesa também andam pelo mar. Netuno já estão tirando aqueles que têm urgência de serem recolhidos. O trabalho de salvação continuou. Muitos eram salvos pelos Netunos. Salvos no sentido humano, na realidade, recolhidos ao hospital em estado de inconsciência. Pouco a pouco, iam se recuperando. Alguns afogavam-se abraçados na luta. Outros, vivos na carne, mergulharam à cata de tesouros, pérolas, diamantes, colares ou tentaram abrir velhas malas que guardavam ouro e pedras preciosas que se mantinham ali desde a antiguidade. Na verdade, a avareza e a ambição subsistiam no fundo das águas. Às vezes defrontados pelos espíritos em viagem, barcos afundados, cheios de tesouros desde os tempos mais antigos. Diante dos argonautas Aglon parou. Netuno quis saber de que se tratava, e o guia maior respondeu, para nós, o importante é o ensinamento dos mestres, mas apesar disso, queremos conhecer e mostrar aos nossos amigos os tesouros dos nossos antepassados que se encontram no fundo do mar e que até hoje os homens da terra procuram com ansiedade. Netuno achou aquilo tudo muito estranho e fez uma expressão de seriedade ao mesmo tempo que expressava pouco caso. A nós, só interessa a justiça e a aplicação da justiça. Aglon, também, demonstrou estranheza e pouco caso e entrou no barco, acompanhado dos demais. O barco era velho e carcomido pelo tempo. Malas guardadas na cabine do capitão deixavam claro a existência de coisas antigas, fechadas com correntes. Atravessaram os séculos. Aglon, à frente, foi percorrendo a embarcação. Os companheiros seguiram-no, atentos. A maioria de tudo estava estragado, as pedras e o ouro, no entanto, estavam intactos. Ligados às peças antigas, espíritos antigos, ali, se encontravam como que aprisionados ou escravizados. Em correntes, figuras em posição de escravos, permaneciam, esqueletos que viveram sob a condição de galés, e, muitas vezes, imantados a eles os espíritos que os animaram na terra sob o domínio daquela atração que os prendia à corrente e ao barco. Aglon deu algumas explicações. Meus filhos, o passado tenta sempre, com seus tentáculos poderosos, prender o presente e o futuro, e quase sempre o consegue. Em verdade, ninguém foge de si mesmo. A nossa casa mental é a prisão de cada um e a consciência é o carcereiro de nós mesmos. Inútil é tentar escapar. Mais forte do que a nossa luta, muitas vezes é o mal que praticamos em tempos recuados e do qual jamais esqueceremos. Como uma corrente de fogo que nos devora e vibra, que a nossa própria alma nos enfrenta cada dia e quase sempre nos abate e mesmo destrói. E o mal que há em nós é o nosso maior inimigo. Só o bem nos salvará. O mal é tanto produto da alma quanto o bem. São duas forças poderosas que, de certa forma, controlam o universo e a estabilidade emocional e vibratória do universo. Marchamos na rota dos mundos ao encontro de uma evolução cada vez maior. Júlio Verne estava deslumbrado com o mar. Jamais imaginara que o mar estivesse cheio de espíritos, e coisas, inclusive tesouros tão antigos como estava. Agora, lhe parecia que da mesma forma que o firmamento. Para ele, era uma revelação. Como lhe pareciam semelhantes o céu e o mar.
Júlio extasiava-se com o espetáculo. A vida em toda parte, a vida animal, humana e espiritual. A criação divina desafiava a inteligência e a percepção humana. Tudo fala de Deus e o firmamento é sempre um livro aberto, imenso que desvenda os segredos da vida e abrirá as portas do universo a quem saiba ver.